Olá, estamos de volta para o início de uma nova série de estudos, desta vez abrangendo os 36 capítulos do livro de Números. Como nós já vimos no livro de Êxodo, Israel escapou da escravidão do Egito com a atuação milagrosa de Deus que os libertou de 400 anos de escravidão. Eles atravessaram o Mar Vermelho, experimentaram a provisão sobrenatural de Deus no deserto e chegaram ao Monte Sinai, onde Deus apareceu para eles de uma forma espetacular e onde Moisés subiu para se encontrar com Deus e recebeu a lei. E foi ao pé desse monte que Israel cometeu o pecado de idolatria, fazendo um bezerro de ouro e foi disciplinado pelo Senhor. Ainda acampado no Monte Sinai, Israel construiu o tabernáculo e estabeleceu o sacerdócio, tudo conforme as orientações que Deus deu para Moisés e que nós estudamos em Levítico. Quando chegamos ao final do livro de Levítico, fazia um pouco mais de um ano que eles tinham saído do Egito. Ou seja, o livro de Êxodo cobriu o período de um ano de peregrinação e o livro de Levítico cobriu apenas o período de um mês. Mas o livro de Números, que nós estamos iniciando hoje, abrange quase 39 anos de peregrinação no deserto. Então, seja muito bem-vindo a esta nova série de estudo, onde veremos as 36 palavras de bênçãos em Números. Este quarto livro de Moisés nos conta o que aconteceu durante aquele período de quase 39 anos. O título deste livro, no original hebraico, é Bemidbar, que significa no deserto. Isso nos dá uma ideia do tema de Números. Na realidade, o deserto nunca foi feito para ser o destino de Israel. A intenção de Deus era levá-los direto para a terra prometida em Canaã. O deserto foi planejado como um lugar temporário, um lugar para se mover, não para se viver. O livro de Números nos mostra o modo como Deus trabalha. Quando estamos no deserto, nós somos tentados a arrumar uma centena de esquemas e planos diferentes para escapar, porque não é um bom lugar para se estar. Mas o caminho de Deus é o único caminho que realmente funciona, e o livro de Números nos mostra qual é o caminho de Deus. A menção de que o Senhor falou com Moisés, dando orientações, é repetida mais de 150 vezes, de 20 maneiras diferentes, no mesmo livro de Números. O livro começa com o registro de um censo. Deus ordenou a Moisés que fizesse um censo entre os filhos de Israel, contando apenas aqueles que podiam ir para a guerra. Era um censo exclusivamente militar para ver quem poderia lutar em nome da nação de Israel quando eles fossem conquistar a terra prometida. Nós vamos ver que até este ponto da história, o foco tinha sido chegar ao Monte Sinai e receber a lei de Deus. A partir de agora, o foco se volta para tomar posse da terra prometida e reconhecer que essa conquista os envolveria em várias batalhas. É claro que eles receberiam a terra prometida pela mão de Deus e não pela sua própria força ou pela sua bravura, mas eles teriam que batalhar e sentir o sabor da conquista. Sabe, muitas vezes nas nossas batalhas espirituais, nós somos vencidos porque não paramos para fazer uma análise honesta sobre como estamos espiritualmente. Podemos superestimar ou subestimar a nossa força espiritual e os nossos recursos. Este censo em Israel era justamente para que eles tivessem noção da sua capacidade humana para enfrentar as batalhas que estavam por vir. Deus queria que a contagem fosse feita por cada família, porque a força de Israel era determinada a partir das famílias individuais. Israel foi organizado de acordo com as tribos que descendiam dos 12 filhos originais de Israel, ou Jacó.
Cada uma dessas 12 tribos escolheu aquele que seria o seu líder e que ficaria com Moisés representando toda a tribo. Veja que as 12 tribos são mencionadas menos a tribo de Levi. Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Mas ainda assim, o número 12 é mantido, porque o que seria a tribo de José foi dividida entre os seus dois filhos, Efraim e Manassés, formando duas novas tribos. Os líderes de cada tribo eram responsáveis por contar os soldados em potencial da sua tribo e depois trazer o relatório para Moisés. Note que cada um é mencionado pelo nome. Isso mostra que cada pessoa era importante para Deus. Não se tratava apenas de uma montagem de um número final de soldados. Era uma menção específica de cada um deles, nome por nome. Do versículo 20 ao versículo 43, nós vemos então a contagem de quantos soldados em potencial havia em cada uma das tribos. Muitas pessoas se perguntam se esses números eram reais. Muito provavelmente eles foram arredondados para a centena mais próxima. Mas, apesar das objeções dos críticos, é melhor confiar no simples testemunho da palavra de Deus e no fato de que Deus poderia levantar quantos soldados ele quisesse. Ao final da contagem, juntando todas as tribos, haviam 603.550 homens que podiam ir à guerra entre o povo de Israel. Eu fico imaginando qual seria o tamanho do nosso exército se Deus fosse contar o número de cristãos nas igrejas de acordo com a sua capacidade de lutar a guerra espiritual. Vamos falar um pouco agora sobre o caso especial da tribo de Levi. Por se tratar de um censo de soldados em potencial, a tribo de Levi não foi contada, porque eles não iriam à guerra, porque tinham uma responsabilidade especial para com Deus, com os deveres sacerdotais no tabernáculo e entre o povo de Israel. Enfim, na preparação para entrar na Terra Prometida, Israel teve que se organizar. E eles estavam debaixo da orientação de Deus, que é um Deus organizado e que se move por meio da organização, mesmo quando não podemos perceber isso. É interessante ver como Deus gosta de números e também gosta de contar coisas. Ele conta as estrelas e tem um nome para cada uma delas e até sabe a quantidade dos fios de cabelo da nossa cabeça. E a primeira palavra de bênção do livro de Números é: o caminho de Deus inclui o deserto, mas Ele está presente em todo o trajeto para conduzir você em segurança até a chegada a Canaã Celestial. Amém? E eu volto amanhã para falar um pouco mais sobre a importância que Deus dá à organização. Não perca! Até lá!